Um vídeo muito importante e rápido aqui no canal. A gente vai falar sobre Vale BB Seguridade, mas principalmente de alta na taxa de juros, na taxa Selic e o que fazer com as suas ações em um cenário onde tudo parece tão caro e tão perigoso, exatamente como o que a gente vive hoje. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente começa essa semana em queda, o Ibovespa no negativo, puxado pelas principais empresas, tanto Vale quanto Petrobras caíram no dia de hoje. O cenário lá fora ele não tá legal e afeta principalmente o caso da Vale, mas a situação interna nossa, ela é um pouco mais preocupante. Por isso, esse é um dos raros vídeos que eu saio daquela análise muito dedicada e fundamentalista em cima de toda empresa e a gente vai falar do macro. A gente está prestes a viver algo que há muito tempo não acontecia, que é o Bacen iniciando um ciclo de corte e tendo que voltar atrás dessa decisão, subir novamente a taxa de juros. A expectativa para isso é altíssima e aí a gente tem todos os desdobramentos dessa alta da Selic que a gente vai conversar a partir de agora. A aposta da alta da Selic atingir máxima após dados fortes do mercado de trabalho. Isso já é uma visão comum, já é praticamente aceitado que isso vai ocorrer e a gente vai ver a visão do Stuhlberger e a do Guerra, que são duas pessoas muito conceituadas e vale a pena a gente entender o que é o causador de tudo isso e também como a gente pode se preparar para tudo isso. E olha só o que ele comenta, porque na visão dele, os juros ele tá totalmente errado, ele tá fora do lugar. Tudo aponta para uma inflação superior a 5%, então acho que está óbvio que o juro está fora do lugar. O desemprego está baixo e a economia está acelerando, diferente do cenário externo. E olha só que interessante, a gente tem crédito hoje no mesmo nível de quando os juros era de 2% lá no ano de 2021. E ele vai mais além. O consenso hoje é que o BC suba em 25 pontos. Isso daqui é 0,25, o que na opinião dele é um erro. Para ele, esse ciclo deveria começar com 50 pontos básicos, isso representaria um ciclo de alta acima de 200 pontos. 200 pontos, a gente fala de uma alta acima de 2%, então a gente testaria ali 13% de novo. Para finalizar, ele traz a questão do câmbio, um dólar na casa de 5,70 é outro indicativo de que a política monetária também está no caminho errado, está fora do trilho. No caso do pessoal da Verde, a visão ela é muito parecida, mas fora isso, o Stuhlberger também comentou a indicação do Galípolo como uma surpresa positiva. Na opinião dele, o Galípolo ele vai conseguir atender tanto os interesses do governo quanto os interesses de mercado. Eu sinceramente aqui prefiro pagar e esperar para ver. Não tenho tanta confiança de que ele vai ter essa responsabilidade e austeridade que o Campos Neto teve. Comenta toda essa situação de troca no BC e diz que só vê 15% de chances da taxa Selic não subir na próxima reunião. E se você quiser acompanhar isso, anota na agenda. A próxima reunião do Copom, ela acontece no dia 17 e 18 agora de setembro, daqui 2 semanas. Por mais que eu não goste de uma situação como essa, no fim das contas, eu tenho que concordar com tudo que está acontecendo. O dólar está subindo, o que é muito ruim para nós como economia emergente. Expectativa de inflação para 2025 acima de 5%, enquanto a meta a ser buscada de inflação é de 3%, sem contar o cenário lá fora, corte de juros americano. Isso tudo é a combinação perfeita quando a gente fala de política monetária e deteriorização fiscal. E esse último, que se vocês perceberem, a gente nem tocou no assunto ainda, que é a questão fiscal interna. A gente não falou de contas públicas, a gente não falou de rombo fiscal, então mesmo sem gostar da possibilidade da taxa de juros subir de novo, talvez uma alta na Selic ela seja de fato necessário. Selic alta quer dizer então queda da Bolsa de Valores? Não, calma, a gente já vai falar sobre a Bolsa de Valores, o que fazer e principalmente o que não fazer com as suas ações em um cenário como esse. Antes disso, a gente vai falar das ações da Vale, que tem tudo a ver com essa discussão macro. Essa queda da Vale é um dos principais responsáveis pela queda do Ibovespa na data de hoje. Nesse ano, a Vale já acumula uma queda de 24%. O cenário ele não é muito legal para a empresa, a China não anda bem. Quando a gente fala de consumo de minério e produção de aço, a China ela é dominante. Eles têm 50% da cadeia mundial e no último dia de negociação, o minério de ferro registrou a maior perda diária em aproximadamente 2 anos. Foi uma queda
forte na casa de 4% e o minério de ferro lá tocou a casa de $100. Mas o cenário lá está muito complicado. A atividade industrial é a mais baixa dos últimos 6 meses. A gente tem siderúrgicas fechando porta, regulação sobre produção dessas siderúrgicas. Tudo começou lá atrás com esse setor aqui. O setor imobiliário hoje, ele está no fundo do poço, mesmo após uma série de medidas de apoio do governo chinês. Quando a gente pega o cenário macro chinês, traz aqui para a situação da Vale, esse pode ser o novo normal da empresa. Comentário rápido, tem muita gente que lembra da Vale na casa de R$ 120 e vê hoje na casa de R$ 60, compra acreditando que ela pode voltar de uma hora para outra na casa de R$ 120. Nada disso vai acontecer se a gente não tiver nenhum gatilho de alta para o minério, e o minério de ferro ele é puxado pela economia da China. O ponto é que a própria Vale, tá vendo que esse comentário é da própria Vale, diretoria da empresa, eles acreditam que esse é o novo normal da economia chinesa. A economia chinesa está penando para crescer 5%, a expectativa é que fique na casa de 4%, e sem esse gatilho não tem como a ação disparar de novo, sendo que o minério de ferro não vai disparar, porque na opinião da própria empresa ele chegou em piso e esse é o novo normal. O interessante é que primeiro a gente tinha essa visão pessimista do mercado, agora já virou a visão da própria Vale, da própria empresa, aceitando que o minério de ferro pode ficar estacionado nesses preços, de que a economia da China vai ficar nesse patamar, e fora a própria Vale, a gente tem as concorrentes tendo uma visão muito parecida, aceitando essa queda, entendendo que esse é o novo normal. Crise da siderurgia da China joga pressão sobre o mercado de minério de ferro. Nessa matéria, a gente tem a BHP trazendo algo muito parecido com as falas da Vale. Na opinião da BHP, que é outra gigante, e não só dela, da maior produtora de aço do mundo, que é a Bao Steel, todas elas estão preocupadas com a questão da demanda. Demanda essa que vem de quem? Lá da China. Então, como a economia deles está fraca, a gente tem duas das maiores empresas do mundo já preocupadas e aceitando que esse é o novo normal daqui para frente. Tudo isso puxado pela crise imobiliária que a gente trazia desde o ano passado. Com isso, a demanda pelo material cai, a gente começa a viver hoje desequilíbrio na oferta e demanda, ou seja, a oferta do produto é forte, porém do outro lado a demanda é fraca. Comentário rápido, tá vendo esse lado da oferta forte? Quando isso se desequilibra e a demanda ela não é tão forte, a China produz e a própria China demanda, quando internamente eles não conseguem consumir tudo isso, o que eles fazem? Eles têm um excesso de oferta e por conta desse excesso de oferta, lembra aquele cenário que tanto o Gerdau e as outras empresas tanto reclamaram, pediram um aumento de imposto sobre importação desse produto? É isso que acontece. Você tem excesso de oferta, você não tem demanda para isso interno. O que a China está fazendo? Está jogando para o mundo inteiro, está jogando para a Europa, jogando para o Brasil, jogando para os Estados Unidos. Tudo aquilo que afeta Vale, Gerdau, Semin, todas as mineradoras e siderúrgicas, nossa, todo o problema dessas empresas, ele começou aqui há mais de 2 anos atrás e a gente já trazia todos esses gráficos. Vale que está cotada a R$ 58 e tem um dividend yield muito atrativo, acima de 12%, e no dia 4, quarta-feira dessa semana, a empresa paga mais de R$ 2 por ação. A gente pode esperar algo na casa de R$ 7 por ação da Vale até o final desse ano, uma excelente remuneração, e se você é sócio da empresa desde lá de fevereiro, a Datacom foi no dia 8, já se prepare, vai estar caindo mais de R$ 2 por ação na sua conta investimento. Toda vez que você vê recomendação de compra em Vale e Petrobras, por exemplo, você pode perceber que a parte de maior destaque é a questão de remuneração. Mesmo num cenário de baixa, com os preços atuais da commodity, a Vale ela ainda consegue gerar muito caixa e ela consegue pagar um excelente dividendo. E para finalizar essa questão de empresas afetadas pelo cenário macro, a gente tem a BB Seguridade, que está bem nesse ano de 2024, ela acumula uma alta na casa de 8%, mas a gente tem uma enxurrada de notícias negativas que vem do agro, que é uma das principais linhas de atuação da empresa, tanto dela quanto do Banco do Brasil, na seção de crédito. E com isso tudo, a recuperação judicial no setor agro, ela segue em alta, ela cresce desde o ano passado, e nessa matéria os dados do Serasa mostram que o número de solicitações, o número de recuperação judicial esse ano, ele já é 6 vezes maior do que no ano passado. E os 3 motivos principais para o agro estar passando por tudo isso, a gente tem a condição climática, a gente viu o que aconteceu no sul, por exemplo, a gente tem a crescente pressão de custos operacionais, então desse lado a gente tem inflação, tá vendo como tem tudo a ver com o que a gente está conversando, e a gente tem ainda a questão da commodity, preço das commodities, queda de preço desses produtos. A gente pode falar de café, a gente pode falar de soja, a gente pode falar de todos eles. Então inflação comendo de um lado, negativo
para o produtor, custo maior, e do outro lado a gente tem preço de commodity em queda também negativo, preço do produto final que ele vende cai, receita cai. Então sua receita cai, seu custo sobe, condição climática atrapalha, o resultado não podia ser outro, e além desses, a gente tem a própria questão da Selic, que está aí para tentar combater dólar alto, para tentar combater a inflação, só que quando ela fica no meio do caminho, ela nem consegue o objetivo final, que é o combate desses dois, e geralmente ela atrapalha quem também pede crédito. O produtor rural pede muito crédito, é um ramo muito difícil de atuar. E é com base nisso que, mesmo tendo uma ótima empresa que remunera muito bem, o JP Morgan na semana passada disse que não recomenda a compra da BB Seguridade. Eles não têm uma recomendação de venda, a recomendação de JP Morgan é neutra, é de manutenção de quem tem as ações, manter elas em carteira. E um dos principais pontos dessa recomendação não é a empresa do lado de dentro, porque do lado de dentro a gente já fez vídeo, viu e estudou que fundamentalmente ela é uma ótima empresa. Um dos principais pontos de preocupação deles é o macro, a economia e é o agro. No caso da BB Seguridade, eles estão de olho tanto na sinistralidade quanto na desaceleração do crescimento de prêmios do setor rural. E no fim das contas tudo faz sentido e bate com aquilo que a gente viu até agora. Dentre os riscos da empresa, eles trazem essa situação do agro e de perdas no campo. Fora isso, eles trazem a inflação, que a gente acabou de conversar, e nesse caso o IGPM, que prejudica a questão das pensões. Todos os outros, questão de oferta de produto com o Banco do Brasil, a questão de renegociação de contrato, mas isso tudo é uma questão interna. E desse lado eu ficaria muito tranquilo, a gente fala de uma excelente empresa, com um operacional muito bom, um retorno sobre o patrimônio líquido muito bom. Tanto é que mesmo com um monte de notícias negativas, podem sim impactar a empresa, a cotação ela não cai, muito pelo contrário, ela está próximo das máximas, subiu mais de 20% e ela é uma boa pagadora de dividendos. Já que a gente trouxe um vídeo sobre economia, inflação, macro mesmo, o comentário final não é sobre o que fazer com suas ações. O comentário ele é sobre o que não fazer com as suas ações, que é tentar prever a próxima recessão. Vender todas as suas ações, fazer o market time esperando comprar lá embaixo. A história mostra que isso não dá certo. Estou trazendo aqui histórico lá de fora, porque o mercado americano ele comanda o mundo todo. Nessa linha azul aqui, a gente tem a taxa de juros americana e nessas colunas em cinza, a gente tem todas as últimas crises mundiais. A gente tem 2020, 2008, 2001, a crise das .com. O que eu quero mostrar com essa imagem é que não existe regra pronta no mercado. Não é porque a Selic nossa vai subir que o investidor deve lembrar daquela frase pronta e repetida que não é verdade, de que quando a Selic sobe, a bolsa cai e quando a Selic cai, a bolsa sobe. Vou só dar um zoom aqui, tá vendo nessa linha azul que é a taxa de juros americana? Como toda vez que ela começa a cair, existe uma recessão, taxa de juros cai, existe recessão. Taxa de juros cai, recessão. Taxa de juros cai, recessão. Taxa de juros cai, recessão e por aí vai. Então essa conversa, essa frase de que Selic alta é bolsa em baixa e Selic em baixa é bolsa em alta, ela não é regra. Lynch traz isso muito bem quando ele fala que a gente vive com base em dados do passado, porque se você parar para pensar, a Selic ela tem uma função. Quando ela está em patamares baixos, ela fica assim para aquecer a economia. Geralmente ela fica assim depois de crises. Quando ela está em patamares altos, quando ela é elevada, ela é o remédio para uma economia sobreaquecida, para conter a inflação, para conter questão cambial e por aí vai. Então o corte da Selic, o corte na taxa de juros, não quer dizer que o cenário daqui para frente vai ser mil maravilhas, não. E o inverso também é verdadeiro. Com a Selic em alta, não quer dizer que a bolsa de valores vai cair, vai despencar e que tem que sair vendendo tudo, principalmente tentando prever a próxima grande crise e recessão. Porque mesmo com todas essas quedas, e aqui a gente fala de período de crise, o que importa para o investidor é que no longo prazo a economia cresça, que no longo prazo o Ibovespa suba, que no longo prazo as empresas que você investe cresçam. Tentar prever o mercado e vender tudo, imaginando uma recessão, imaginando uma alta da Selic, imaginando que a economia chinesa não vai bem e isso vai afetar tudo aqui, é a pior decisão que todo e qualquer investidor pode fazer. Existe um custo muito alto de ficar de fora da bolsa de valores e uma solução muito simples, e isso é conteúdo para membros, então fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade. A melhor maneira de lidar com tudo isso é se comprometer a sempre ficar no mercado, é se comprometer a sempre que sobrar dinheiro continuar comprando, só que quando tiver numa dúvida ou com medo de um momento como esse, Selic vai subir, inflação tá alta, a gente pode ter uma recessão, diminui os aportes, foca no caixa e faça aportes menores naquelas empresas que você gosta. Só isso, muito simples, com capital protegido e sempre visando o longo prazo.
Deixa no comentário se gostaram ou não. Esse tipo de vídeo é um vídeo muito raro de eu fazer, não lembro a última vez que eu fiz um vídeo sobre o macro. A intenção desse vídeo foi mais tranquilizar do que trazer preocupação ou qualquer tipo de atitude emocional e não pensada. E comunicado rápido para você que ficou com a gente até o final desse vídeo, o BTG ele tá com uma promoção por tempo limitado, que inclusive eu vou solicitar, que é aquele cartão Black deles que muita gente procura, só que agora com isenção vitalícia de taxa no cartão. É um programa que vai durar só 15 dias, depois do dia 15 isso não vai existir mais. E isso fora todos os outros benefícios que os nossos membros da comunidade já têm. Negociação de taxa para operar, um dos melhores cashback do cartão que a gente tem hoje, uma plataforma de renda fixa exclusiva nossa, precisa do capital mínimo, mas na minha opinião, para quem tem um patrimônio maior, o BTG é a melhor das opções e por isso a gente utiliza ele, inclusive na carteira do canal. Aproveita essa promoção com taxa zero, é um formulário que em menos de 1 minuto você preenche pelo celular mesmo e na sequência o pessoal já entra em contato com você. O link está nos comentários junto com a lista de livros e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.